Calorosas saudações, e hoje temos um homem que, quando compra uma casa nova, está sempre preocupado com a qualidade da sua cozinha, porque é lá que vai encontrar os melhores tachos. Ora, eu não estou preocupado com isso, eu quero mesmo é encontrar os melhores likes, que são os vossos. Portanto, meus amigos, metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 160 mil subscritores. Passámos os 150 há 2 dias e partilhem também nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegrams, essas coisas. Tem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto e podem-se habilitar a ganhar um giveaway de 250€ na Prozis, e as t-shirts da Cultivem-se estão no primeiro link da descrição. Ora, o que é que se passa? António Costa, de forma bastante surpreendente, veio vangloriar-se por estar a reduzir o número de imigração ilegal na União Europeia. É verdade. Portanto, o principal responsável do caos migratório nas fronteiras portuguesas vem agora vangloriar-se de um trabalho limitativo e restritivo da imigração. Vamos ver. O presidente do Conselho Europeu disse que Portugal é um país de imigração e de imigração. Mas, numa entrevista à RTP feita antes das declarações de Pedro Nuno Santos, António Costa defendeu a necessidade de assegurar canais legais para combater os traficantes. Quando olha para um país membro como Portugal e vê como as coisas estão a avançar em relação aos imigrantes, como é que reage? Não vou falar especificamente sobre nenhum país, muito menos sobre Portugal. A questão da imigração, obviamente, é uma questão em que todos os países olham. E olham em várias dimensões. Primeiro, porque por um lado todos têm consciência que, designadamente para a sustentabilidade do nosso modelo económico e social, é imprescindível termos imigrantes. Isso é fundamental para a nossa atividade económica. Segundo lugar, porque a Europa é, por definição, o continente mais aberto. É aberto do ponto de vista comercial, é aberto do ponto de vista cultural e não pode deixar de ser aberto também do ponto de vista de relacionamento com os outros povos. Por outro lado, a imigração tem que ser mutuamente positiva. Tem que ser positiva para o país de origem, para os países de trânsito, para os países de acolhimento e, sobretudo, mais importante de tudo, para as pessoas. Porque quando falamos de imigração estamos a falar de pessoas. E Portugal sabe bem isso. Porque Portugal tem uma longa experiência. Tem uma experiência como descobridor, tem uma experiência como colonizador, temos uma larguíssima experiência como imigrantes e temos também uma experiência como país de acolhimento como imigrantes. Antes de continuarmos, este primeiro segmento do António Costa, eu concordo em quase tudo o que ele diz aqui. O que é que me faz ficar extremamente revoltado, talvez seja uma palavra forte, mas talvez em estados de espírito mais nervosos acontece a qualquer um, é que esta pessoa que agora está aqui a dizer isto, quando políticos mais à direita, no período temporal, no espaço conjuntural em que ele governou Portugal entre 2015 e 2023, 24 aliás quase, nesses 9 anos praticamente, quando lhe dirigiam este argumento que ele agora dá na questão da sustentabilidade e da segurança europeia, o António Costa não tinha problema nenhum a dizer que isto era uma agenda da extrema-direita. Ou seja, o António Costa de 2019, 2020, 2021, ao ouvir o António Costa de 2025, agora iria chamar-se ele próprio de extrema-direita e de fascista. É bom que ele tenha noção disto. E outra coisa, ele refere aqui em determinado aspecto a sustentabilidade da dinâmica europeia ou da economia europeia. A realidade é que nós não podemos depender, nem nenhum país pode depender única e exclusivamente, nem como método principal, da imigração para sustentabilização a longo prazo. Se falarmos daquilo que é a um curto prazo, podemos colmatar ali falhas conjunturais aqui e ali num determinado setor da economia, correto? Agora, nós levarmos a questão da imigração como um projeto a longo prazo, isso vai desvirtuar, obviamente, aquilo que são os princípios basilares da identidade europeia também, do ponto de vista cultural, político e económico. A imigração sempre aconteceu e sempre irá acontecer. Eu concordo com António Costa aqui. E concordo que a imigração é necessária em determinados aspectos e que tem que ser regulada. Eu concordo com isto que ele diz. A questão é que olhar para a imigração como principal solução da sustentabilidade a longo prazo, eu não concordo com isso. A imigração, do ponto de vista económico, pode ser um recurso, claro, obviamente, pode ser necessário, não nego isso, acho que eu nego, enfim, mas, ao mesmo tempo, a principal prioridade para se pensar a longo prazo teria que ser a questão da natalidade. Eu sei que é extremamente impopular para os políticos em geral, seja o Presidente do Conselho Europeu, seja o Presidente da Câmara de Lisboa, seja o chefe de governo, que foram todos cargos que o António Costa já operou,
Eu sei que é complicado do ponto de vista eleitoral, não lhe dá jeito, porque é para pensar a longo prazo. E as eleições e as conjunturas parlamentares são de 4 anos no máximo. As presidenciais de 5, mas enfim, vocês percebem a ideia, 4, 5 anos. Políticas de natalidade demoram 20 a 30 anos até serem implementadas. Ou seja, o que é que eu estou a querer dizer? O primeiro-ministro hoje em Portugal, fosse o Luís Montenegro, que é o caso, ou outro qualquer, a implementar políticas de incentivo à natalidade, nós só iríamos sentir no mercado de trabalho, em termos de repercussão do crescimento económico, a nível do PIB, etc., até do número de portugueses a nascerem em Portugal, só iríamos sentir isso daqui a 10, 20 anos. Só que 10, 20 anos é muito tempo, não é um período favorável para se fazer campanha política a curto prazo e dizer, estão a ver, olha o que é que eu fiz, não é? E o António Costa sabe disso. E nenhum político, eu pelo menos não vejo nenhum, praticamente nenhum, salvo raras exceções obviamente, a falarem da questão da importância do incremento da natalidade em Portugal. Ninguém o faz. E é isso que a longo prazo vai solucionar a situação e a circunstância atual. O António Costa tem 60 anos, se calhar daqui a 40 anos não está cá. Atenção, não lhe desejo mal nenhum, espero que aos 100 anos ainda esteja cá. Desejo-lhe toda a saúde do mundo, só lhe desejo um sucesso político. Pronto, isso aí já não lhe desejo sucesso na política, mas pronto. Enfim, muita gente da idade do António Costa, se calhar daqui a 40 ou 50 anos não está cá, mas quem tem a minha idade, 20 e poucos anos, quem tem menos, daqui a 40 está. E, portanto, é preciso pensar a longo prazo e não se tem pensado. E para resolver também este problema, quer do ponto de vista social, político e económico, é perceber que é preciso imigração, claro, eu não nego isso do ponto de vista da regulação, mas principalmente colocar um foco no ponto de vista do incremento da natalidade, senão o problema não se resolve na sua essência base. E conhecemos bem estes diversos pontos de vista. E os factos são que só no último ano nós tivemos uma redução de 42% nas entradas ilegais na Europa. E, portanto, isso significa que grande parte do trabalho que temos vindo a fazer com os países de origem e com os países de trânsito estão a ter resultado. Desculpem interromper já, mas aqui chateia-me mesmo, porque o principal responsável, a par de Ana Catarina Mendes, pela desregulação completa da imigração em Portugal nos últimos 10 anos, está aqui neste momento a dizer e a vangloriar-se, estão a ver, nós agora proibimos a entrada a 40%, ou reduzimos a entrada de ilegais em 42%. Desculpem lá, epá, não faz sentido. Era a mesma coisa que o Sócrates agora vir a público dizer, estão a ver, eu agora entrei numa mercearia e não comprei nada com o dinheiro dos meus amigos. Era a mesma coisa. Pá, desculpem lá, a mim não me cabe. Portanto, neste momento nós em Portugal tivemos uma vaga de imigração ilegal brutal, que não beneficia os nativos, no sentido em que os serviços públicos são sobrecarregados, não beneficia os imigrantes legais, porque os imigrantes legais vão sentir uma injustiça tremenda. Eu coloco-me no lugar deles, eles vão pensar, estive aqui em Portugal, não sei quantos anos, tive que trabalhar, tive que entrar com documentos, tudo legal, 30 por uma linha, e agora vejo pessoas a entrarem, do nada, sem documentação nenhuma, absolutamente à toa, e têm, do dia para a noite, tudo e mais alguma coisa, e portanto sentem um sentimento de injustiça. E em determinados casos, também nem é benéfico para os imigrantes ilegais em questão, que muitas das vezes são explorados por redes de tráfico humano e de auxílio à imigração ilegal. Atenção, eu volto a frisar, eu concordo com as críticas, ou com o que o António Costa diz aqui, se calhar em mais de 80% do que ele está a mencionar. Só que o problema é, a mesma pessoa que agora diz isto em 2025 foi a mesma pessoa que é a principal responsável pela desregulação total das fronteiras e da imigração portuguesa desde 2015 até ao dia de hoje. É uma hipocrisia tremenda. E, portanto, em vez de dramatizar a situação, o que temos é de trabalhar naquilo que tem sido bem-sucedido, partilhar as boas práticas do que tem sido bem-sucedido e continuar a trabalhar neste sentido para combater os traficantes, combater a imigração ilegal e assegurar aquilo que é necessário assegurar, que são os canais legais que permitem, efetivamente, uma integração harmoniosa nas nossas sociedades. Muito obrigado, senhor. E termina aqui, sabe, esta parte final, eu não vou discordar do que o ex-primeiro-ministro aqui diz, não posso, eu concordo com ele. Só que o que é que me chateia? Quando este senhor ex-primeiro-ministro era primeiro-ministro, ele queixa-se das redes de tráfico humano, das redes criminosas, de imigração ilegal. E foi enquanto António Costa era primeiro-ministro que os Tigres do Calistão, um grupo praticante do terror, para não dizer a palavra em si, da zona da Ásia Central, se instalou em Portugal. Isso foi noticiado. Foi durante o governo de António Costa que o primeiro comando da capital, a maior organização criminosa da América do Sul, se instalou em Portugal. Foi durante o governo de António Costa que o Grupo do Comando Vermelho, outra organização criminal do Brasil de grande dimensão, também se instalou em Portugal.
Foi durante o governo de António Costa que várias redes de imigração ilegal se instalaram em Portugal, que a quantidade em percentagem de tráfico humano disparou em Portugal. Foi durante os governos de António Costa que os inquéritos a auxílio da imigração ilegal aumentaram quase 300%. Portanto, em 2023, comparativamente a 2022, se eu não estou em erro, acho que são esses os dados, verifiquem, mas o tráfico humano aumentou 72%. Portanto, a pessoa que está aqui a dizer isto é a mesma que foi responsável por tudo o que está a dizer que vai combater. Isto ou é hipocrisia, ou é recompensar os incompetentes, ou é uma mistura de tudo o resto. Não consigo mesmo compreender. E volto a frisar, o que mais me chateia é eu ouvir isto, eu não consigo discordar dele, porque ele tem razão. Agora, é aquela velha máxima, olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. Ou no caso, nem olhes para o que eu digo em 2021 ou 2020, olha para o que eu digo em 2025. Mas também é como eu digo, nunca é tarde para chegar tarde. Foi como ao Pedro Nuno Santos. E reparem que o José Rodrigues dos Santos, no início da reportagem, ele diz que o António Costa deu uma entrevista à RTP antes do Pedro Nuno Santos mudar agora de opinião relativamente à imigração. Não sei se o Pedro Nuno Santos levou um toque do António Costa por pressão eleitoral para ter melhores resultados, não faço a menor ideia. Agora, não me admirava se fosse verdade. Não querendo aqui entrar em... Isto não é teoria da constipação, não é? Isto é jogo político, é claramente plausível em determinados aspectos, é assim que as coisas funcionam. Eu já vos disse que não é de todo improvável que os acordos na política aconteçam em determinado âmbito. Vou-vos dar um exemplo. Não me surpreenderia que o Luís Montenegro apoiasse a ida do António Costa para a presidência do Conselho Europeu, como apoiou, em troca do António Costa dizer ao Partido Socialista: meus amigos, viabilizem o orçamento do Luís Montenegro. Era uma troca por troca. Isso é possível na política. Não estou a dizer que aconteceu. Estou a dizer que é possível. E muitas das vezes este tipo de acordos acontece. Enfim, digam-me a vossa opinião nos comentários. Metam like no vídeo se concordam com o Sr. ex-primeiro-ministro, presidente do Conselho Europeu, ex-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, ex-ministro de Sócrates, enfim, um currículo que mais às vezes parece cadastro. Estou a brincar, não leva mal se vir isto, Sr. ex-primeiro-ministro. Bom, ficamos por aqui. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais que ajuda bastante. Tem o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. No primeiro estão as t-shirts da Cultivem-se. Relembro que podem ganhar o giveaway e ganhar quase não, é mesmo 250€ em compras na Prozis. Basta usarem o código SOUSA10 para terem 10% de desconto e se habilitarem a ganhar o giveaway. Ficamos por aqui, meus amigos, e como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.